Quem escolhe uma carreira na medicina terá inevitavelmente que testemunhar a morte. Minha jornada de familiarização com ela começou com um corpo ainda quente e prosseguiu quando precisei informar a morte dos pacientes a entes queridos recentemente enlutados. Eu ainda percorreria um longo caminho até começar a conversar com as pessoas que estavam, elas próprias, morrendo, mesmo porque esse diálogo teria sido desencorajado quando eu estava em treinamento. No entanto, a partir do momento em que pude falar com essas pessoas, aprendi muito, inclusive a ouvir. Ao ouvir, comecei a entender padrões, observar semelhanças, considerar outros pontos de vista sobre viver e morrer. Eu me descobri fascinada e encontrei um norte. Eu tinha 18 anos quando vi pela primeira vez uma pessoa morta. Estava no primeiro semestre da faculdade de medicina. Era um homem que havia morrido de ataque cardíaco a caminho do hospital em uma ambulância. Os paramédicos haviam tentado ressuscitá-lo sem sucesso, e o médico da emergência, que eu acompanhava, foi chamado para confirmar o óbito ainda no veículo, antes de o corpo ser levado para o necrotério. Era uma noite sombria de dezembro, e os postes de luz lançavam uma luz alaranjada no pátio molhado do pronto-socorro. O interior da ambulância era surpreendentemente mais iluminado. O morto tinha uns 40 e poucos anos, peito largo e testa alta. Os olhos estavam fechados, mas as sobrancelhas levantadas pareciam revelar surpresa. O médico direcionou um feixe de luz para seus olhos inanimados e auscultou o peito para ouvir o coração ou a respiração. Examinou um eletrocardiograma impresso nos seus últimos momentos de vida e depois assentiu para a equipe. Os paramédicos anotaram o horário do exame, assim como a hora declarada da morte, e então saíram da ambulância. Eu fiquei. O homem estava deitado de costas, a camisa aberta, eletrodos no peito, uma perfusão no braço direito. Parecia dormir. Poderia acordar a qualquer momento, com certeza. Talvez devêssemos gritar em seu ouvido. Talvez sacudi-lo com vigor. Claro que ele despertaria. Venha, o médico me chamou. Temos muito que fazer pelos vivos. Deixe-o com a equipe. Relutei. Talvez ele tenha cometido um erro. Se eu ficar aqui por mais um tempo, ainda vou ver esse homem respirar. Ele não parece morto. Ele não pode estar morto. Nesse momento, o médico percebeu a minha hesitação e entrou novamente na ambulância. Primeira vez, não é? Ok, use o seu estetoscópio. Coloque-o sobre o coração dele. Procurei no bolso do meu jaleco. Sim, usávamos jalecos naquela época. E retirei minha nova e brilhante ferramenta de trabalho, os tubos emaranhados em torno das olivas auriculares. Coloquei o diafragma do estetoscópio sobre o local onde o coração deveria estar batendo. Ao longe, ouvi um membro da equipe de resgate dizer que preferia seu café com açúcar. Batimento cardíaco, porém, não ouvi nenhum. O médico que me observava pegou a extremidade do meu estetoscópio, girou-a de modo que eu pudesse ouvir os ruídos do paciente e não os do mundo exterior, e colocou-a de volta sobre o coração dele. Agora havia um silêncio total. Eu jamais ouvi um silêncio tão denso, nem a auscultara com tanta atenção. Então notei que o homem parecia um pouco pálido. Seus lábios estavam roxos e sua língua era visível, também escura. Sim, ele está morto. Há pouquíssimo tempo. Ainda está tentando aprender a ser um morto. Obrigada, falei ao homem pálido. O médico e eu saímos da ambulância e atravessamos a chuva laranja,
de volta para a sala de emergência. Você vai se acostumar com isso, disse o médico com amabilidade antes de pegar o prontuário de outro paciente e continuar seu plantão noturno. Fiquei perplexa diante da crueza daquilo, da falta de cerimônia. Nosso próximo paciente era uma criança com um confeito de chocolate enfiado no nariz. Enquanto eu era estudante, houve outras mortes de que me lembro com menos intensidade. Porém, um mês depois de me formar, bati o recorde de números de atestados de óbito emitidos em nosso hospital. Por favor, não me entenda mal. Isso ocorreu apenas porque eu estava trabalhando em uma ala que recebia muitas pessoas com doenças incuráveis. Não tive qualquer responsabilidade por essas mortes. Em pouco tempo, fiquei íntima da pessoa encarregada da burocracia, uma mulher gentil que levava o livro de atestados para o médico assinar, declarando que o paciente estava morto. Repeti muitas vezes aquela cena da ambulância de 5 anos antes. Registrei a morte de 14 pessoas nos meus primeiros 10 dias. Ou talvez fosse o contrário. A funcionária responsável disse que talvez eu devesse receber um prêmio. O que aquela funcionária não viu foi minha curva de aprendizado. Cada um daqueles atestados dizia respeito a uma pessoa. E cada uma daquelas pessoas tinha familiares que precisavam ser informados, tanto sobre a morte quanto sobre suas causas. Em meu primeiro mês de prática clínica, tive 20 conversas com famílias enlutadas. Sentei-me diante de indivíduos que choravam ou encaravam inexpressivamente um futuro que mal podiam suportar. Tomei xícaras de chá, preparado, segundo as instruções da enfermeira-chefe, por uma das experientes auxiliares de enfermagem e levadas em uma bandeja, com uma toalha de bandeja apropriada, por favor, sim senhora, à sala da enfermeira, onde os médicos só podiam entrar com a permissão dela. As visitas dos enlutados eram uma exceção. Havia uma espécie de permissão prévia. Às vezes, eu era a segunda em comando e ouvia um médico mais experiente conversar com as famílias sobre doenças, morte, sobre por que os medicamentos não haviam funcionado ou por que uma infecção devastara o paciente daquela maneira, logo quando a leucemia parecia estar respondendo ao tratamento. Os membros da família assentiam com tristeza, tomavam chá e derramavam lágrimas. Às vezes, eu era a única médica disponível, pois os outros estavam atendendo a pacientes ou já era bem tarde. Nessas ocasiões, eu mesma preparava o chá de simpatia, encontrando certo conforto na rotina familiar, observando os detalhes das xícaras e pires floridos de porcelana com bordas douradas que a enfermeira-chefe providenciava para esses visitantes tão especiais. Então, eu respirava fundo e entrava na sala para dar a pior notícia do mundo. Para minha surpresa, eu achava essas conversas estranhamente edificantes. Era raro encontrar uma família totalmente despreparada. Estávamos na ala do hospital destinada a pessoas cujas doenças ameaçavam a vida. Durante essas conversas, eu aprendia muito sobre aqueles mortos, coisas que eu desejaria ter sabido enquanto ainda viviam. Os parentes contavam histórias sobre seus dons e talentos, sua gentileza e seus interesses, idiosincrasias e particularidades. Quase sempre usávamos os verbos no tempo presente. Havia uma sensação de que o ente querido ainda estava ali de alguma forma, talvez enquanto o corpo estivesse no leito ou sob cuidados em outra área do hospital. E então eles percebiam um equívoco, corrigiam-se e começavam a ensaiar os passos para apreender a enorme perda que se materializava aos poucos de maneira cruel.